Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos pela Associação Espírita Nosso Lar, com o pensamento e coração ligados, já que ainda não podemos nos ver pessoalmente. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades que Ele nos oferece. A oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo online, a oportunidade da reencarnação, que permite que nós possamos reparar os nossos erros, pelos bons espíritos, que trouxeram para nós a esperança de uma vida melhor, a vida futura, se nós aqui praticarmos o bem, a caridade. Que Jesus nos ajude para que possamos fazer isso, seguir o seu preceito de amar ao próximo, praticando a caridade, o amor, o perdão. E que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos ouvir a intuição dos nossos anjos guardiões e possamos seguir essa jornada, nos melhorando para chegarmos à nossa perfeição. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós hoje vamos falar da terceira parte dos Livros dos Espíritos, do capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. E o tópico é o conhecimento de si mesmo. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec pergunta aos espíritos. E eles então nos respondem. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E a gente sabe que esse sábio, era Sócrates, E aí Kardec então faz uma subpergunta. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Kardec pergunta, tudo bem, mas como que a gente vai conseguir nos conhecer? E aí, Santo Agostinho vem nos explicar. E começa dizendo, fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Então, Santo Agostinho vem nos aconselhando que ao final do dia, no nosso repouso, que a gente possa perguntar à nossa consciência o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal. Eu deixei de assistir alguém, um irmão que chegou até mim e eu não dei atenção, eu não ajudei, deixei de praticar a caridade. E ele continua. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Então, além da gente fazer isso, a gente tem que ver o que a gente fez de mal, a gente precisa melhorar. A gente precisa se reformar. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois crede-me, Deus o assistiria. Então, aquele que quer realmente isso, tem que pedir a ajuda de Deus do seu anjo guardião. Se ele assim o fizer, Deus vai o assistir e vai ajudá-lo a se melhorar. Perguntai, portanto, a vós mesmos, e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Então, uma outra coisa importante, a gente se perguntar se aquilo que eu fiz, eu gostaria, eu aprovaria se meu irmão fizesse. Se, por exemplo, eu vi meu irmão, uma pessoa chegou até ele e meu irmão disse, agora não posso, não tenho tempo. E eu fizesse a mesma coisa. Eu censuraria meu irmão. Então eu não podia ter feito aquilo. Perguntai ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos
onde nada fica oculto. Então, se eu desencarnar hoje, quando chegar no mundo espiritual, eu vou ter medo de olhar para alguém, porque lá a gente sabe, até os nossos pensamentos são descobertos, nada fica oculto, né? Então, eu vou ter esse medo? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Então a gente tem que perguntar, será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Eu blasfemei? Ah, Senhor, eu não merecia isso. Eu fiz alguma coisa contra o meu irmão? Eu disse para o meu irmão, não me perturba, hoje eu não tenho, não posso. Ou até contra mim, que às vezes a gente faz coisas até contra nós mesmos, né? As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E aí, conforme a gente responder, a gente vai ver se eu fiz o bem ou se eu fiz o mal e tenho que me corrigir. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Mas como que eu vou julgar-me? Né? A gente sabe que tem que fazer isso, que isso é a chave da melhoria, mas como que eu vou fazer isso? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? E a gente nunca gosta de dizer aquilo que a gente errou, né? Quando a gente faz um balanço, dizer o que a gente fez de certo é muito bom, mas quando a gente vai ver os nossos erros, aí o problema é sério, né? A gente nunca acha que está errado pelo nosso amor próprio. E ele dá até exemplos. Ele diz, o avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro. Mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Realmente isso acontece. Mas se a gente quiser, a gente pode corrigir isso. E ele diz como. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmos como a qualificarias se ela fosse praticada por uma outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. É aquilo que a gente viu antes, né? Se aquilo que o outro faz eu censuro, eu não posso fazer. Porque Deus ele não tem duas medidas, de me castigar e não castigar o outro. A medida de Deus é certa para todos, né? Deus é justo e bom para com todos. Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, pois estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus frequentemente os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. Então coloque também essa ação do dia para um inimigo seu, porque com certeza ele vai ser mais verdadeiro na resposta do que seu amigo. Porque o amigo gosta de passar a mão na cabeça da gente, né? O amigo não gosta, não, você fez errado, né? O amigo fica meio com medo até de perder a amizade, né? Já o inimigo não, ele vai te responder aquilo que ele pensa. Que aquele que tenha vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante o faz de suas perdas e de seus lucros. E vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro. Se puder dizer que seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma outra vida. Então faz o seu balanço moral, né? Daquilo que você fez de bom, se você perdoou, se você não perdoou, se você foi orgulhoso, invejoso, faça o seu balanço moral. E aí, desse balanço, você vai ver o que fez de bom e o que fez de ruim. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, perca um pouquinho do seu tempo, mas fazendo pergunta clara. Fui egoísta, sim ou não? Perdoei, sim ou não? Deixei o meu amigo me pedir um conselho, eu não dei? Né? Eu fiz bem ou fiz mal? Então, são perguntas claras, sem multiplicar, que você não perca muito tempo. Não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o vosso repouso na velhice?
Esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Quantas vezes, né, a gente trabalha e o chefe está cansado, e aí ele explora a gente está cansado e tem que trabalhar mais. Por quê? Porque a gente quer uma velhice segura, se aposentar, ter aquele dinheirinho para a gente não precisar trabalhar mais. A mesma coisa quando a gente faz o nosso balanço moral, é para uma vida futura melhor, para a gente alcançar a felicidade. Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Que a gente falou, né? Para isto, não valerá a pena fazer alguns esforços? Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer-vos compreender este futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma em vossa alma. Então, os espíritos vêm nos mostrar que o futuro ele não é incerto. Foi isso que eles vieram nos trazer. Que existe a vida futura, a vida espiritual. Porque muita gente pensa, o presente está aqui, o presente é certo. Mas o futuro é incerto. E foi isso que os espíritos vieram nos trazer, acabar com essa nossa incerteza. E como eles fizeram isso? Foi por isso que primeiramente chamamos a vossa atenção através de fenômenos capazes de vos impressionar os sentidos. As batidas na mesa, a cestinha que escrevia. Nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Os livros que Kardec nos trouxe, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. E foi com este objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. E Kardec, ele nos fala também, ele dá uma notinha, que quando a gente fizer isso, a gente vê o que fez de bom e o que fez de ruim. Se a gente fez mais coisa boa, a gente praticou o bem. Se a gente fez mais coisa mal, a gente praticou o mal, né? Então, nessas coisas que a gente tem que se corrigir. Então, meus irmãos, que possamos fazer o que Santo Agostinho nos aconselha. Toda noite, né? Na hora de deitar, que é a hora que a gente está mais tranquilo, a gente possa fazer aquelas perguntinhas claras, né? Para ver se a gente praticou bem ou mal, para a gente saber aquilo que a gente possa reparar. Não como uma maneira punitiva, porque Deus não pune ninguém, né? Mas que a gente possa reparar esse mal que a gente fez. Para quê? Para a gente chegar à nossa perfeição, à felicidade futura. E vamos aproveitar também que estamos iniciando o mês de dezembro, que é o mês de Natal, que a gente comemora o nascimento de Jesus, que sabemos que neste mês ele está mais perto de nós, ele chega mais perto da Terra, né? E que ele possa trazer vibrações positivas, de amor, de saúde para todos nós. E que tenhamos um mês de dezembro de calma, de prosperidade e de muito amor. Que assim seja. Mais um Natal, mais uma vez a esperança cresce em todos nós. Mais uma vez lembramos que nunca estamos sós, que temos um ao outro, que temos Jesus. Mais um Natal, que reflitamos sobre todas as nossas ações, que nossos erros sejam transformados em lições, que busquemos amar, que busquemos a luz. Uma estrela de surgir
em cada coração e em cada ser humano. Nós veremos um irmão, atmosfera de amor que brota no Natal. Há de prosseguir porque amar é natural. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Mais um Natal, mais uma vez agradeçamos ao Mestre Jesus por nos lembrar que o amor a Deus sempre conduz, que nos eleva a alma, que nos faz crescer. Mais um Natal, que a reforma íntima seja a nossa grande meta. Buscar crescer junto com o próximo é a forma correta de buscar a Deus, de saber viver. Uma estrela de surgir em cada coração e em cada ser humano. Nós veremos um irmão, atmosfera de amor que brota no Natal. Há de prosseguir porque amar é natural. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse